Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Jacques Baude, coronel aposentado dos serviços de inteligência suíços, para discutir o que está acontecendo na Europa. Então, seja bem-vindo novamente ao programa. Obrigado por convidá-lo, Molly. Bem, os últimos dias, e não só semanas, mas dias, têm sido bastante caóticos aqui na Europa. Como você pode ver de perto em Bruxelas, ouvimos que supostamente drones russos entraram na Polônia, jatos russos entraram na Estônia. Os europeus exigem que os Estados Unidos adotem uma postura mais dura contra a Rússia e ficam irritados quando isso não acontece. Então temos o Trump finalmente se manifestando, alegando que a Rússia está fraca, a Ucrânia está vencendo, que eles podem recuperar todo o seu território. E por que não tomar também algum território russo? Enquanto isso, os europeus dizem que deveriam a jatos russos. Quer dizer, isso é realmente o Trump como um falcão de guerra turbinado. Mas ao mesmo tempo, ele está passando a mensagem de que os americanos vão ficar de fora dessa. Se eles quiserem derrubar jatos ou algo assim, não envolvam os Estados Unidos. Claro, vamos vender as armas para vocês, mas temos outras coisas para fazer. Então os europeus parecem ter passado de primeiro celebrar que Trump havia se convertido totalmente ao Biden, e agora, de repente, vemos eles lendo nas entrelinhas. Primeiro, você tem Donald Tusk argumentando que, bem, parece que os Estados Unidos estão transferindo a responsabilidade pela Ucrânia para os europeus. E agora temos o Financial Times relatando o mesmo, que os europeus estão preocupados que Trump esteja tentando fazer com que eles assumam a culpa pelo fracasso na Ucrânia. Então, ao reconhecer que é um fracasso na Ucrânia, que a guerra está sendo perdida, isso parece contradizer toda essa afirmação de que vamos voltar para esse mundo de fantasia onde os ucranianos estavam vencendo. Mas o que está acontecendo dentro da Europa? Quais são os cálculos deles? O que eles esperam? Eu sei que são europeus, muitos países, muitos interesses dentro de cada país, mas mesmo assim está ficando um pouco caótico e dá para sentir o pânico no ar aqui. Com certeza. E eu acho que há um pânico em todos os lados do mundo, porque quando ouvimos Donald Trump, e obviamente o que ele disse durante a Assembleia Geral da ONU, tanto em conversas privadas quanto oficialmente hoje em dia, é muito difícil entender exatamente qual é a estratégia dos Estados Unidos. E como sempre digo, minha impressão é que Trump talvez tenha boas ideias, provavelmente, sobre como sair desse conflito e tentar criar condições para resolvê-lo. Eu digo criar condições, não fazer a paz, porque não tenho certeza de que os americanos estejam fazendo isso, mas eles estão tentando se desvencilhar do conflito, o que basicamente é uma boa ideia. O problema é que com Trump, assim como com seu antecessor, embora seu antecessor provavelmente tivesse uma estratégia mais estabelecida, Trump não tem nenhuma. Ele tem objetivos, mas não tem estratégia. Os europeus não têm nem objetivos, nem uma estratégia para alcançá-los, porque eles simplesmente não os têm. Então essa é mais ou menos a situação em que estamos. Alguns disseram que há uma postagem famosa de Donald Trump em sua conta no Truth Social, onde ele disse exatamente o que você explicou antes. E houve algumas pessoas, como Larry Johnson e outros, que disseram que isso era apenas uma explicação sarcástica de Donald Trump. Pessoalmente, sempre considerei que Trump não era inteligente o suficiente para fazer sarcasmo, mas provavelmente vai nessa direção. Ou seja, ele está tentando agradar seus opositores de todos os lados, provavelmente. Essa provavelmente é a postura de Donald Trump. Mas além disso, alguns fatos. Quero dizer, o primeiro fato é que os americanos ou a administração Trump disseram, provavelmente em abril, se não me engano, que iriam parar de financiar a Ucrânia. E no início de setembro foi noticiado pelo Financial Times que o governo dos Estados Unidos decidiu parar de financiar ou apoiar os gastos com defesa dos países que fazem fronteira com a Rússia, ou seja, os estados bálticos e a Polônia,
E eu acho que provavelmente foi essa última decisão, no início de setembro, que desencadeou certo pânico no Ocidente, ou mais precisamente na Europa. E nota bene, foi exatamente nesse momento que começamos a ver aquelas violações do espaço aéreo e tudo mais. E os estados da Europa Oriental, quero dizer, especialmente os países bálticos e a Polônia, embora não apenas eles, são todos fortemente dependentes do financiamento da União Europeia. Se você observar os gastos da UE, verá que há países que são doadores líquidos para a organização, principalmente Alemanha, França, Itália e outros semelhantes. E há os que são beneficiários líquidos, o que significa, em sua maioria, os países do leste. Eles são beneficiários líquidos. Não todos, mas a maioria. Em todo caso, isso significa que eles são extremamente dependentes de financiamento externo, tanto para manter suas economias e seus países funcionando, quanto para apoiar sua defesa e os gastos com defesa. Eles dependem fortemente do apoio dos Estados Unidos para sua defesa. Agora, quando os Estados Unidos dizem, bem, quero dizer, e isso é uma consequência da decisão tomada na cúpula da OTAN de expandir a parte europeia dos gastos para 5% do PIB de cada país. Portanto, e esse foi o raciocínio da administração dos Estados, ao dizer bem, ok, agora vocês aumentam seus gastos com defesa e, portanto, os Estados podem reduzir seus gastos com a Europa. Sabe, essa é a lógica. Mas isso, é claro, tem consequências porque, como vemos, a maioria desses países forneceu muito equipamento para a Ucrânia, muito equipamento de defesa aérea que eles não têm mais. E a região europeia como um todo não é capaz de preencher essa lacuna. E nem mesmo os americanos conseguem mais preencher essa lacuna. Quando você fala sobre o sistema Patriot e outros sistemas de defesa antiaérea que eles forneceram, também para Israel, aliás, isso significa que todo o Ocidente, no que diz respeito à defesa e ao apoio à Ucrânia em particular, mas também ao apoio à defesa europeia, agora está em um gargalo. E é exatamente por isso decidiram se retirar do teatro europeu. Não apenas da Ucrânia, obviamente, mas também do restante da Europa. Isso também é uma consequência da política Make America Great Again de Donald Trump, em que o foco é nos Estados Unidos e provavelmente em seu principal concorrente, que é a China. Mas se deixa de lado, digamos, os teatros de guerra secundários. Quero dizer, aqueles teatros de guerra secundários onde obviamente os Estados Unidos não ganham nada, apenas gastam dinheiro, mas não obtêm nenhum benefício. A Ucrânia foi definida várias vezes pela administração dos Estados Unidos como um buraco negro no qual você simplesmente envia dinheiro, mas nada retorna. Ou seja, não há retorno sobre o investimento. E Trump, sendo basicamente uma pessoa orientada para negócios, vê que quando não há retorno sobre o investimento, isso significa que você está perdendo dinheiro. Recentemente, soubemos que a dívida dos Estados Unidos atingiu 37 trilhões de dólares e que os juros anuais pagos pelos Estados Unidos agora são de 1,2 trilhões, o que significa que o valor pago apenas em juros é maior do que o orçamento de saúde ou de defesa dos Estados Unidos. Portanto, eles não podem se dar ao luxo de apoiar financeiramente e militarmente os europeus. Essa é a lógica de Trump para se retirar do cenário europeu. Agora, obviamente, para os europeus, é exatamente o oposto. It's vain que sua própria ministra quem fracassa. Já falamos muitas vezes sobre as economias da Alemanha, do Reino Unido e da França, que estão em declínio. Nem estou mencionando países que estão apenas sobrevivendo, se é que posso dizer assim, como Itália, Espanha e outros, que também têm seus próprios problemas. Portanto, temos uma Europa muito doente, que já não consegue mais sustentar e apoiar financeiramente a guerra na Ucrânia, e nem mesmo consegue apoiar o aumento das capacidades de defesa que foi anunciado por Ursula von der Leyen. Por isso eles precisam, ou sentem que precisam, da presença muito forte dos Estados Unidos no cenário.
E isso explica porque todos esses eventos, sejam eles organizados deliberadamente ou não, são, como posso dizer, divulgados ou propagandeados como uma justificativa para os Estados Unidos manterem sua presença e apoio financeiro na Europa. E acho que é isso que estamos testemunhando hoje. Trata-se de um esforço para manter os Estados Unidos no cenário europeu, exagerando uma ameaça. Tivemos o caso que já mencionamos, aliás, daqueles drones Geran que entraram no espaço aéreo polonês. Isso foi no dia 10 de setembro, ou algo assim. Não tenho todas as datas agora, mas foi no início deste mês quando havia 19 drones, que basicamente estavam desarmados. Na verdade, eles eram iscas, que obviamente os ucranianos poderiam recuperar, porque essas iscas são usadas numa proporção de 3:1 em todos esses ataques que os russos estão realizando na Ucrânia. Ou seja, quando se fala em 800 drones atacando a Ucrânia, na realidade, apenas 200 são drones reais com explosivos, como os drones Shahed ou Geran 2, e os outros 600 são iscas, usadas para atrair mísseis de defesa aérea e tudo mais. Então, essas iscas são altamente visíveis. Elas precisam ser visíveis. Mas como não têm explosivos, quando acabam o combustível, simplesmente pousam na paisagem. Existem muitas fotos mostrando esses drones Geran espalhados pela paisagem na Ucrânia. É fácil recuperar esses drones, colocar combustível na máquina, provavelmente consertar algumas coisas e enviá-los para a Polônia. A few things and to send them to Poland. That's probably what the Ukrainians have done in September. Provavelmente foi isso que os ucranianos fizeram em setembro, porque as imagens que temos desses drones mostram que eles foram reparados de forma sumária, ou seja, não são os drones originais enviados pela Rússia, mas sim drones reciclados. Isso indica algum tipo de operação de falsa bandeira, por assim dizer. A ideia é criar uma situação na Polônia em que eles precisem de capacidades extensas de defesa aérea. Aliás, logo depois desse caso com os drones Geran, o ministro da Defesa ucraniano pediu à Polônia, assim como aos seus vizinhos, basicamente a Europa, para criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia a partir da Europa, ou seja, usando sistemas de defesa aérea baseados na Europa para também cobrir o espaço aéreo ucraniano. Então, provavelmente, essa era a ideia dos ucranianos. E desde então, tivemos vários incidentes, em particular aqueles 3 MiG-31 que supostamente violaram o espaço aéreo da Estônia, o que, de acordo com todas as informações que tenho, é simplesmente informação falsa. O problema é que a Estônia, desde 15 de abril deste ano, quando o parlamento estoniano aprovou uma lei, ampliou sua zona de alerta militar ainda mais dentro da zona econômica exclusiva. Portanto, está muito além das 12 milhas náuticas das águas territoriais. E simultaneamente a isso, eles também aumentaram a distância da zona de identificação de defesa aérea. O que significa que mesmo que você tenha, e se você olhar para o Golfo da Finlândia, e você sabe disso melhor do que eu, suponho, você pode ver que mesmo considerando as 12 milhas náuticas das águas territoriais, e se você aplicar isso de forma estrita, não há passagem possível no Golfo da Finlândia. É por isso que existe uma área internacional que foi definida e acordada no Golfo da Finlândia. Isso permite especialmente que navios e aeronaves russos, aliás, atravessem o Golfo da Finlândia para possibilitar essa conexão entre São Petersburgo e o enclave de Kaliningrado. Como resultado da decisão da Estônia de ampliar sua zona de alerta, a definição estoniana dessa zona agora inclui oficialmente águas internacionais como parte da área onde a Estônia pode interceptar navios e aeronaves. Essa é a explicação para o exemplo com o MiG-31. Um indício disso é que os estonianos nunca apresentaram imagens de radar da trajetória do avião, apenas uma linha desenhada em um mapa, o que, na minha opinião, ressalta o fato de que a Estônia está exagerando nesse caso, que provavelmente não foi uma violação deliberada do espaço aéreo. Agora temos outro caso que surgiu na Dinamarca e na Noruega, acredito, onde houve supostas violações,
ou digamos objetos não identificados sobre várias cidades e aeroportos. Over various cities and airports. I don't know exactly what the situation in Norway is and probably, Eu não sei exatamente qual é a situação na Noruega, e você provavelmente sabe melhor do que eu sobre isso. Mas na Dinamarca, li um relatório da polícia dinamarquesa que indica que esse incidente, que de fato bloqueou de alguma forma o aeroporto de Copenhague, não foi um caso de guerra híbrida. Na verdade, há até um relatório mencionado pela mídia ucraniana afirmando que não era um grande drone, como foi relatado pelo Ministério da Defesa da Dinamarca. Mas, segundo a polícia dinamarquesa, era um veículo ultra-leve que estava fazendo um voo de treinamento ao redor do aeroporto. Então, eu não sei qual é a verdade, e obviamente há diferentes relatos e provavelmente explicações diferentes. Mas a primeira informação que temos sobre esses casos é que não há envolvimento da Rússia, que não se trata de um caso de atividade militar ou mesmo de inteligência por parte da Rússia. Done by Russia, and even if, as some reported, that it was. E mesmo que, como alguns relataram, tenha sido para testar a defesa aérea, acho que tudo o que acontece no Golfo da Finlândia e mais além, na chamada faixa superior, como é chamada na linguagem da OTAN, as aproximações do Báltico, tudo o que acontece ali é muito bem conhecido pelos russos e eles não precisam testar isso com alguns drones. Eles sobrevoam essa área continuamente. Eles têm aeronaves de inteligência eletrônica voando sobre águas internacionais, quero dizer, espaço aéreo internacional, e podem monitorar tudo. Eles não precisam desses drones, especialmente drones pequenos nas proximidades de aeroportos, para identificar as capacidades da OTAN. Então acho que aqui temos um caso que foi exagerado pelos países da OTAN, numa tentativa de trazer os Azumyan de volta ao teatro europeu. Essa é a minha opinião sobre isso. Sim, bem, eu acompanho as notícias recentes sobre drones aqui na Escandinávia. A mídia internacional noticiou os drones ao redor da costa norueguesa. Disseram que não podiam excluir a possibilidade de ser a Rússia, mas depois, na mídia local, disseram que não dá nem para confirmar que era realmente um drone. E então, no dia seguinte, de fato viram um drone, mas conseguiram prender um norueguês de 50 anos. Então, não há indícios de nada. Quero dizer, afirmar que não podemos descartar que sejam russos. Sabe, é o mesmo que dizer que não há indício algum de que sejam russos. Isso não significa nada. Mas essa é justamente a minha preocupação, porque você viu o mesmo com a suposta interferência no voo da von der Leyen, que acabou sendo uma farsa. E é algo muito estranho, independentemente de ser verdade ou não. Bem, a interferência não foi. Isso foi provado ser falso. Mas todas essas outras histórias, que parecem muito, bem, suspeitas, mesmo que fossem verdadeiras, a empolgação por trás disso, de que agora podemos inflar a ameaça russa, podemos trazer os americanos. Parece uma abordagem estranha, considerando que não temos um objetivo claro. Nós realmente não temos mais recursos para alcançar objetivos que nem sequer definimos. E bem, só para aprofundar nisso, se olharmos para o Oriente Médio agora, a decisão dos europeus de impor sanções de snapback, por exemplo, ao Irã, que elimina toda a influência europeia sobre o Irã, e também possivelmente coloca em movimento passos rumo a outra guerra contra o Irã. Qual é o raciocínio na Europa por trás disso? Porque veja, você tem seu histórico na OTAN, sua experiência na inteligência suíça, está aí em Bruxelas. Por quê? Para onde eles estão indo com isso? Porque se tudo se resume a tentar aproximar mais os Estados Unidos da Europa, e se isso não está acontecendo, eles têm algum argumento? Qual é o plano B aqui? Excelente pergunta. E como você corretamente apontou, eu tenho minha história pessoal em inteligência estratégica, onde, obviamente, a tarefa é justamente identificar aqueles casos em que é necessário tomar uma decisão política que pode ou não aumentar alguns níveis de prontidão de defesa e coisas desse tipo.
E o que me chama a atenção, em todas essas situações que tivemos, e podemos falar sobre a Venezuela, porque é uma situação muito semelhante, é que a inteligência está totalmente ausente, ou parece estar totalmente ausente, do processo de tomada de decisão. Quero dizer, você mencionou o Irã e a Turquia. Tivemos isso em junho. Em junho passado, tivemos os Estados Unidos atacando, quero dizer, Israel e os Estados Unidos atacando o Irã. Embora tenha ficado claro em março deste ano que a inteligência dos Estados Unidos não tinha absolutamente nenhuma indicação de que os iranianos estivessem desenvolvendo uma bomba nuclear. Na verdade, a conclusão da inteligência dos Estados Unidos foi que o Irã não estava envolvido em nenhum programa para desenvolver uma bomba nuclear. E com a Venezuela, é exatamente a mesma coisa. Agora temos os Estados Unidos atacando embarcações e mobilizando uma enorme frota ao redor da Venezuela, com destroyers e outros navios. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência dos Estados Unidos recentemente forneceu um memorando que contradiz completamente a declaração de Donald Trump de que Maduro estava apoiando ataques, gangues, tráfico de drogas e coisas do tipo. A avaliação da inteligência dos Estados Unidos diz exatamente o oposto e afirma que Maduro está, na verdade, enfraquecido. Não há qualquer evidência de que Maduro esteja apoiando diferentes gangues, crime organizado ou tráfico de drogas. Portanto, vemos uma completa discrepância entre o que a inteligência dos Estados Unidos diz, por um lado, e a ação política, por outro. E isso me preocupa particularmente. E na Europa, é ainda pior, porque nem sequer vemos, se olhar para o que a inteligência suíça fornece sobre a Ucrânia, vemos que são informações falsas. Quero dizer, são basicamente informações que vêm diretamente do gabinete do Zelensky. Mas não há uma avaliação real da situação. E o que testemunhamos nas últimas semanas, em relação a todos esses drones e tudo mais, temos a sensação de que a inteligência estratégica de vários países, incluindo também a inteligência da OE, porque vocês têm um escritório de inteligência na OE, aliás, e na OTAN também existe uma estrutura de inteligência, que na verdade é baseada apenas nas estruturas nacionais de inteligência. It's based on national intelligence structures. It's not an independent intelligence structure. But nevertheless, não se trata de uma estrutura de inteligência independente, mas ainda assim possui uma estrutura de inteligência. O mesmo ocorre na UE. E essas organizações estão absolutamente silenciosas. Com base nas decisões e ações tomadas pela liderança, especialmente na UE, podemos realmente questionar a lógica dessas decisões. Ou melhor, a racionalidade, não apenas a lógica, mas a racionalidade dessas decisões. Porque, como sempre digo, em um Estado de Direito, a tomada de decisões não é inspirada por Deus, mas sim pelos fatos. A inteligência, ou inteligência estratégica, tem um papel fundamental nesse tipo de liderança, porque deve fornecer uma base objetiva para a tomada de decisões políticas. Não é inspiração divina, são fatos. É a avaliação dos fatos. E o que temos visto nesses dias são, de fato, decisões, acusações e alegações completamente desprovidas de qualquer tipo de racionalidade. E se você pensar bem, como você corretamente apontou, não sabemos ao certo se todos esses drones e coisas do tipo são de origem russa. Eles poderiam ser, em teoria. Mas se olharmos para o comportamento dos russos nos últimos 25 anos, inclusive, aliás, desde 2022, vemos que os russos têm demonstrado um comportamento extremamente racional em relação ao que acontece no mundo. Às vezes, eles parecem muito resilientes, porque antes de agir, pensam duas vezes sobre quais serão as consequências. E quando fazem algo, vemos que é cuidadosamente calibrado para evitar qualquer escalada. Então agora, por que os russos de repente começariam a usar drones hoje? E aliás, isso não é novidade. Tivemos a mesma situação em fevereiro de 2023, com aqueles balões chineses que de repente estavam invadindo o território dos Estados Unidos. Havia balões por toda parte, e a Força Aérea dos Estados Unidos não conseguia acompanhar, abatendo tudo que viam no ar. Depois, em dezembro do ano passado, tivemos todos aqueles drones na região de Nova Jersey,
que supostamente alguns diziam que eram chineses, outros diziam que eram russos. E no fim das contas, descobriu-se que eram apenas drones das forças de segurança sendo usados. Mas ninguém sabia por que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Tivemos a mesma coisa. Tivemos uma epidemia no final do ano passado e início deste ano, com esses cabos submarinos que foram cortados, supostamente por alguns comandos navais maliciosos, ou Spetsnaz, ou seja lá quem for. E isso nunca foi comprovado. Observamos alguns cabos submarinos sendo danificados, mas todas as investigações realizadas, tanto na Finlândia, Suécia e outros países, concluíram que foi acidental. Bem, ainda pode ser punido, provavelmente, mas foi acidental. E, obviamente, não houve nenhuma operação especial ali. Então tendemos a superdimensionar esses incidentes e inflá-los para criar uma situação de conflito na Europa, além do que já temos na Ucrânia. E, obviamente, todo o propósito disso é convencer a opinião pública. Quero dizer, já expliquei antes que um dos objetivos é, obviamente, manter os Estados Unidos envolvidos no teatro europeu. Mas também existe do lado europeu, provavelmente essa ideia de que é preciso convencer a opinião pública de que estamos sob ameaça. Você vê isso perfeitamente na França, onde há definitivamente uma crise financeira. Mas mesmo assim, Macron ainda tem a ideia de dobrar o orçamento de defesa e de enviar unidades para a Ucrânia, essas forças de reforço ou coisas do tipo. De onde eles tiram esse dinheiro, entende? E, portanto, para convencer a população a fazer sacrifícios em prol de sua defesa, obviamente é preciso criar uma situação em que seja necessária proteção adicional, mais desdobramentos militares e mais financiamento para o complexo militar industrial. E eu acho que essa é uma situação muito prejudicial que temos agora. Parece que eles já decidiram as políticas. Essa é a conclusão. Que é manter as guerras em andamento. E todos os fatos e narrativas estão, na prática, procurando um crime ou uma justificativa para essas políticas. Então, quando Trump diz que a Ucrânia está vencendo, eu me recuso a acreditar que alguém realmente compre isso. Quero dizer, acho que todo mundo sabe que isso é um absurdo. Até os piores jornalistas sabem que isso não é verdade. Mas isso é visto como algo muito positivo, porque se eles estão vencendo, isso significa que devemos continuar financiando isso. Devemos tentar ainda derrotar os russos e, novamente, manter a guerra em andamento. Então, é uma declaração sem sentido, mas é a receita para as políticas que queremos, e eu concordo. Acho que é por isso que muitas vezes somos capturados, possivelmente, por narrativas, porque se os russos estão ameaçando nosso espaço aéreo, então temos que manter a pressão, gastar mais com o exército e confrontar os russos. Mas é por isso que não há mais espaço para dissidência. Porque uma vez que você diz, bem, vamos realmente olhar para as evidências apresentadas pela Estônia. E será que realmente não há nenhuma evidência? Então talvez devêssemos começar a questionar isso. Mas você não pode questionar, porque ao fazer isso, você mina o apoio à política. Quero dizer, é por isso que você não pode mencionar que o Zelensky tem essas políticas brutais de recrutamento. Porque, sabe, isso enfraquece o apoio à guerra. Mas em algum momento, a realidade não deveria prevalecer. Porque se os americanos não vão permanecer, e está bastante óbvio que a situação está se deteriorando muito rapidamente na linha de frente, essencialmente precisamos de uma nova política. Precisamos pôr fim a essa guerra. Essas histórias sem sentido também não precisam acabar. As narrativas precisam mudar em algum momento. Com certeza. Mas veja, você mencionou o Trump. Mas se você observar, essa também é a narrativa oficial da União Europeia. Se você ouvir Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas, elas têm exatamente a mesma narrativa, de que a Ucrânia está vencendo e que é possível vencer. Quero dizer, elas não foram tão longe quanto Donald Trump ao dizer que conseguirão recuperar todo o território até as fronteiras de 1991, mas ainda consideram que uma vitória é possível.
E, por esse motivo, houve alguma tentativa na Europa de redefinir o que poderia ser considerado uma vitória. Foi assim que, recentemente, os ucranianos e Zelensky mencionaram um novo plano ou um novo entendimento de vitória, onde definiram uma vitória funcional sobre a Rússia e uma derrota funcional. E uma derrota funcional da Rússia seria que eles não possam mais avançar. Isso não significa que a Ucrânia conseguiria recuperar todo o território que está reivindicando, mas que os russos seriam contidos. E o grande problema disso é que, como você apontou corretamente, se não mudarmos a narrativa e continuarmos com a mesma narrativa, isso simplesmente colocará os russos em uma posição em que eles precisam de uma vitória decisiva para resolver o problema. Enquanto vimos no início de 2022, ou seja, desde o começo da operação militar russa até agosto ou setembro de 2022, os russos estavam muito dispostos a participar de qualquer discussão, e participaram. Eles aceitaram várias propostas da Ucrânia. Todas essas propostas acabaram sendo barradas pelos europeus, mas os russos estavam dispostos ao diálogo. Agora, eles entenderam que qualquer que seja a intenção da Ucrânia em dialogar, isso será impedido pelos europeus. Os europeus, na verdade, querem guerra. E isso explica o que foi mencionado ou descrito como a orientalização da política externa europeia. Não é só porque Kaja Kallas vem da Estônia, mas existe essa questão. Eu já mencionei isso provavelmente no seu canal, mas quando eu estava na OTAN, tive, claro, muita interação com pessoas do meu nível, e coronel é uma patente bastante importante na OTAN, e tive muitos contatos com meus pares, especialmente aqueles vindos da chamada Velha Europa. Quero dizer, França, Itália, Espanha e esses países. E todos nós observávamos que a influência da Velha Europa estava desaparecendo em favor da influência da chamada Nova Europa, como Donald Rumsfeld costumava chamar. Europa Oriental, aqueles que basicamente apoiaram a intervenção dos Dalsman no Iraque. Essa era a Nova Europa. Os outros eram a Velha Europa. Mas é interessante que, quando estive lá, também percebemos que havia uma influência significativa desses países do leste europeu nas decisões da OTAN. Eu estava lá durante os eventos do Maidan, ou seja, em 2014, e pudemos observar as reações quando se tratava de expulsar, por exemplo. Porque naquela época, na OTAN, no programa Parceria para a Paz, russos e bielorrussos faziam parte disso. Portanto, havia delegações tanto da Bielorrússia quanto da Rússia na OTAN. Mantínhamos contato regular com eles, e eles participavam das atividades relacionadas ao EAPC, o Conselho de Parceria Euroatlântica, e a Parceria para a Paz. Também tive muito contato com eles, porque meu trabalho estava diretamente relacionado às atividades da EAPC dentro da OTAN. Mas, de repente, em 2014, quando ocorreram os eventos na Maidan, decidimos interromper qualquer contato com a delegação russa. Eles foram, de fato, ostracizados dentro da OTAN. Eles ainda estavam lá, mas ninguém tinha permissão para falar com eles. Depois, simplesmente foram convidados a se retirar. Lembro de todo esse processo porque eu era responsável pela contraproliferação de armas leves. Quando tivemos a questão do conflito em Donbass, obviamente a pergunta era de onde os rebeldes de Donbass recebiam suas armas. E, portanto, havia monitoramento de todos os fluxos de armamentos que poderiam chegar ao Donbass. Eu recebia todas essas informações. Na verdade, as informações objetivas que tínhamos eram de que não havia armas vindo da Rússia, mas sim de desertores das forças armadas ucranianas, que desertavam levando artilharia, munição, tanques, veículos blindados e assim por diante. Ou seja, eles literalmente mudavam de lado. Isso, aliás, criou uma crise no exército ucraniano. Por esse motivo, fui posteriormente enviado para lá, pois também sou um dos especialistas da ONU em Estado de Direito e reforma de instituições de segurança. Nessa função, a OTAN me pediu para ir à Ucrânia, a fim de ajudar a implementar algumas reformas nas forças de defesa ucranianas.
make some reforms in the Ukrainian forces, defense forces. Obviously not alone, and there were other people involved in. Eu obviamente não estava sozinho. Havia outras pessoas envolvidas naquela situação. Mas eu fazia parte da equipe porque havia essa crise nas forças de defesa. Quero dizer, todos os soldados de língua russa estavam simplesmente indo embora e reforçando os chamados rebeldes no sul do país e na região de Donbass. Então acompanhei os acontecimentos de perto e fiquei surpreso ao ver que, apesar das informações que tínhamos mostrando que não havia envolvimento russo, nem na Crimeia, nem em Donbass, aliás. Quero dizer, a Crimeia é um caso especial porque havia tropas russas ali. Não quero entrar nesse assunto hoje, mas foi um caso à parte. Mas em Donbass não havia envolvimento da Rússia, nenhum envolvimento identificável. E apesar disso, a narrativa de que a Rússia invadiu Donbass era muito vívida. A palavra invasão, que foi bastante utilizada naquela época dentro da OTAN, veio da Lituânia e da Polônia. Entende? Eu reclamei sobre isso porque não tínhamos absolutamente nenhuma evidência disso. Era apenas uma alegação vinda dos serviços de inteligência lituano e polonês. Então distorcemos a informação para dramatizar a situação e tornar mais, digamos, para tornar qualquer contato com a Rússia impossível, porque estávamos quase numa situação de guerra. E temos quase, quero dizer, uma situação muito semelhante hoje, em que tendemos a superestimar o impacto desses pequenos. E você provavelmente, e não provavelmente com certeza, tem algumas violações do espaço aéreo. Certainly have some violations of airspace, but I remember at that time, in 2017. Mas eu me lembro que naquela época, quero dizer, em 2017 ou 2016, na OTAN, tivemos algumas violações, alegadas violações, mas o responsável pela defesa aérea da OTAN disse que na maioria dos casos isso era acidental, porque era apenas uma questão do GPS não estar exatamente sincronizado ou algo assim. Isso explicava aquelas pequenas violações. Eram violações acidentais e, obviamente, não eram violações deliberadas por parte dos russos. E isso acontecia dos dois lados, aliás. Então também havia forças da OTAN violando o espaço aéreo russo. Ou seja, acontece dos dois lados. Mas todas essas violações, e provavelmente há centenas toda semana, são acidentais. E nós sabemos disso. O problema é que hoje, por exigências da política externa, eu diria, passamos a qualificar essas violações como deliberadas. E isso é algo que considero muito perigoso e preocupante, porque significa que estamos apenas procurando um pretexto para inflar e criar uma situação de guerra. E é aí que vejo o impacto negativo, ou melhor, o impacto negativo da inexistência de serviços de inteligência adequados. Porque é nisso que deveríamos nos basear. Quero dizer, a base para nossas decisões deve ser uma avaliação adequada, sóbria e factual, feita pelas organizações de inteligência. E isso está faltando. Honestamente, vemos que tudo é guiado por política e não por fatos. E isso é extremamente perigoso, porque podemos acabar numa situação em que, de fato, se Kaja Kallas ou quem quer que seja decidir que houve uma violação grave, podemos ser arrastados por uma situação que, com o efeito de bola de neve, leva à guerra. E isso me preocupa profundamente. Parece que, às vezes, os fatos não estão do nosso lado. Isso vale para todos nós, quero dizer, a OTAN, porque você mencionou 2014, após o golpe em Kiev, quando a Rússia anexou a Crimeia. Naquela época, o número de marinheiros da Marinha da Crimeia ou da Marinha Ucraniana na Crimeia, 75% deles ou desistiram ou se juntaram à Marinha Russa. Quero dizer, isso é bastante significativo. Se você usa a palavra invasão, mas tem 75, uma grande parte deles, dispostos a simplesmente tirar o emblema ucraniano e colocar o russo, isso enfraquece toda a narrativa. Porque se você está dizendo, isso foi apenas uma revolução democrática, os ucranianos realmente queriam sair da órbita russa e se juntar ao mundo livre, toda essa narrativa fica comprometida. How does this
Como esses fatos se encaixam nessa narrativa? Na verdade, não se encaixam. E se você aceitar a realidade, então vai ter que aceitar outras realidades também. Que a maioria dos ucranianos não apoiou o golpe, que eles não queriam esse conflito com os russos. Para sustentar a narrativa, acabamos criando isso. Estamos nos distanciando cada vez mais da realidade. Mas é necessário, porque uma vez que você começa a expor algumas realidades, de repente esse não é um conflito entre o bem e o mal. Não foi uma invasão não provocada por um império que queria exterminar a nação ucraniana. Mais uma vez, sinto que nos prendemos nessas narrativas. Absolutamente certo. E isso é extremamente perigoso. Quero dizer, quando mencionamos o caso da Crimeia, você apontou corretamente que 75% da frota do Mar Negro da Ucrânia se juntou aos russos, incluindo o almirante, aliás. O chefe da frota do Mar Negro simplesmente saiu e desertou para os russos. Mas na própria península, em 2014, havia 22 mil soldados russos destacados com base no acordo de status de forças assinado entre Ucrânia e Rússia. Então eles estavam estacionados na península, nas várias bases que a Rússia mantinha lá. Isso era totalmente legal, de acordo com a Ucrânia. Mas além desses 22 mil soldados russos, havia 22 mil soldados ucranianos na península. E à medida que o regime mudou em Kiev, acredito que o ponto de ruptura foi a decisão do novo governo de revogar a lei Kivalov-Kolesnichenko de 2012, que tornava o russo uma língua oficial. Ao abolir essa lei, o novo governo, que não foi eleito, fez com que o russo se tornasse uma língua comum, mas não mais oficial, o que significava que toda a interação entre a população de língua russa e a administração teria que ser em ucraniano e não mais em russo. E esse foi o ponto que criou a divisão na população ucraniana. A questão é que assim que tudo isso aconteceu, em todo o sul, não apenas no Donbass, mas em toda a região, houve agitação em Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Kharkov, Kherson, Zaporozhsk, Lugansk. Todas essas oblasts estavam em ebulição. Quer dizer, em todo o sul do país havia rebelião. E quando estive lá, acho que foi em outubro de 2014, os rebeldes tinham acabado de declarar a Força Unificada da Novorossia. E quando estive em Odessa, foi logo depois, aliás, de a marinha ucraniana ter desertado para o lado russo. O clima estava extremamente tenso em Odessa. Mas na época, toda a situação foi causada por essa decisão de abolir a lei. E na própria Crimeia, o que aconteceu foi que, como o exército ucraniano naquela época era composto por recrutas, recrutados localmente, a maioria dos soldados na Crimeia era de origem russa, russos étnicos. Então o que aconteceu foi que dos 22 mil, 20 mil desertaram para o lado dos russos. Eles simplesmente removeram suas insígnias e não usaram outras, tornando-se assim os chamados homenzinhos verdes de que todos falavam. Isso foi retratado no Ocidente como se fossem tropas novas, recém-chegadas pelos russos, daí o uso da palavra invasão. Mas na realidade, e como eu te disse, eu estava na OTAN naquela época, recebíamos relatórios de tudo o que estava acontecendo no Báltico. Não, quero dizer, também no Báltico, mas principalmente no Mar Negro. Não houve absolutamente nenhuma tropa nova ou fresca trazida pelos russos para a Crimeia. Não houve desembarque de tropas ou algo do tipo. Os novos soldados que estavam lá eram, na verdade, soldados ucraniano-russos que desertaram para os rebeldes. Removeram suas insígnias, e eu tenho documentos, muitos documentos mostram isso. Eles usavam o uniforme ucraniano, mas sem insígnia, e apoiavam os rebeldes. Mas claro, como você disse corretamente, dizer isso apenas atrapalharia a narrativa oficial, e por isso ninguém fala sobre isso. Embora isso tenha sido noticiado na imprensa ucraniana, quando falo sobre os 20 mil soldados que desertaram,
Isso foi relatado na TV ucraniana. E se você ler meus livros, eu forneci todas as referências. Não tenho as referências em mente agora, mas isso foi em programas de TV normais na Ucrânia. Políticos ucranianos obviamente questionavam por que isso foi possível. E obviamente, você também tinha uma posição mais forte dentro da política ucraniana sobre essa mudança de regime que ocorreu. Mas tudo isso foi apresentado no Ocidente como uma revolução democrática, apoiada por toda a população contra o ditador, que era Yanukovych, que aliás nem sequer era pró-Rússia. Yanukovych, se você lê, nem era pró-Rússia. Mas aconteceu que por causa da narrativa, por causa da situação que criamos, ele acabou tendo que fugir para a Rússia, porque foi considerado inimigo por todos os outros. Então, nós deliberadamente, de fato, criamos uma situação sem volta. Criamos todas as condições para que houvesse uma guerra já em 2014. E quando os russos dizem que o que vemos hoje se desenvolvam esses surpresas, destes disposital, eles estão certos. When the Russians say so, in fact they are right. The conflict started in 2014. O conflito começou em 2014, e não apenas porque o regime foi derrubado e Yanukovych deposto, mas também por causa de todas as decisões que começaram a discriminar entre ucranianos étnicos. Quero dizer, o que podemos chamar de ucranianos étnicos, porque também há um debate a ser feito sobre o que constitui um ucraniano étnico. Mas todas as diferenças ou discriminações que começaram a fazer entre aqueles de origem ucraniana e aqueles de origem russa. Toda essa ideia já estava documentada durante os eventos do Maidan. Aliás, você também tem reportagens da BBC, onde eles entrevistaram manifestantes no Maidan e outros que disseram: estamos lutando por uma Ucrânia pura. A Ucrânia deve ser para os ucranianos. Os russos não têm lugar na Ucrânia. Essa era a ideia daqueles que o Ocidente apoiou no Maidan. Isso definitivamente não era uma ideia democrática, levante, revolução, ou seja lá o que for. Quero dizer, é preciso entender o Maidan, porque existem dois Maidans. Houve o primeiro Maidan, que foi muito pacífico, que começou como uma espécie de demonstração da vontade da população de se juntar à União Europeia e coisas assim. Mas algumas pessoas decidiram que poderiam explorar esse momento para criar uma revolução. E então houve um segundo Maidan, que foi definitivamente violento, com pessoas vindas da parte ocidental da Ucrânia. E isso começou a tornar todo o movimento Maidan violento. E isso levou à mudança de regime em Kiev. Mas a primeira parte foi definitivamente democrática e popular. A segunda parte definitivamente não foi democrática e nem mesmo popular, porque não foi apoiada pela maioria da população. Na verdade, isso levou à situação que conhecemos hoje. Portanto, é muito importante. O problema, como você disse corretamente, é que tudo se baseia em uma narrativa. Até mesmo nossa compreensão do que está acontecendo hoje, até mesmo nossa avaliação dos russos maus e do Putin mau e de quem quer que seja, se baseia naquela avaliação inicial de que tudo o que aconteceu no Maidan foi definitivamente democrático. Mas isso de forma alguma foi democrático, sem mencionar o fato de que havia um acordo entre Yanukovych e os insurgentes em 21 de fevereiro de 2014, que decidiu realizar novas eleições presidenciais e assim por diante. E esse acordo, aliás, foi garantido pela Polônia, Alemanha e França. E 2 dias depois, em 22 de fevereiro, Yanukovych foi simplesmente deposto. E tudo mudou. Então nem mesmo aqueles que deveriam garantir o acordo assinado entre Yanukovych e os insurgentes, nem mesmo os garantidores, cumpriram seu papel, assim como não fariam depois em relação aos acordos de Minsk. Eles também não fizeram seu trabalho lá. Portanto, os ocidentais fizeram tudo o que podiam para criar essa situação inflamável na Ucrânia e preparar um cenário que inevitavelmente levaria ao que temos hoje. E hoje estamos exatamente na mesma situação. Estamos na situação dos russos maus estarem lá. E novamente, já expliquei a lógica dos russos entrarem na Ucrânia. Foi a melhor decisão ou não?
Podemos debater isso. Was it the best decision or not? We can debate on that. A military decision is always a decision. When you have a decision, Uma decisão militar é sempre uma decisão. Quando você tem uma decisão a tomar, sempre é uma escolha. Se foi uma boa ou má decisão, podemos discutir isso, mas o fato é que há uma justificativa por trás disso. E a justificativa era proteger a população russa da Ucrânia. A alternativa a essa intervenção era o Acordo de Minsk, que deveria ser implementado pelos ucranianos sob a supervisão de seus aliados ocidentais. E esses aliados ocidentais disseram imediatamente que não apoiariam a implementação do acordo. Portanto, provavelmente não foi uma boa decisão intervir na Ucrânia. Mas o fato é que essa era a única solução restante, porque a solução política havia sido descartada pelo próprio Ocidente. Então, definitivamente criamos a situação que temos hoje. E hoje, como você disse corretamente, é muito difícil sair de uma narrativa. Estamos presos à narrativa. O problema é que você tem no... Desculpe, talvez eu esteja me alongando demais, mas peço desculpas por isso. Os americanos têm uma vantagem porque têm a eleição presidencial. E isso permite que Trump diga, essa foi a guerra do Biden e eu vou fazer a paz. Isso ajuda. Enquanto na França e em outros países, há mais continuidade na liderança política, o que impede esse tipo de mudança radical de postura. De qualquer forma, o problema é definitivamente que os europeus estão presos em sua própria narrativa e ninguém tem coragem de dizer, bem, provavelmente cometemos um erro. E agora estamos como uma criança pequena, que quando comete um erro, não quer admitir e simplesmente continua. Estamos em um efeito bola de neve, onde você só aumenta ou piora sua própria posição, em vez de dizer, pare, agora precisamos voltar a algum tipo de racionalidade. De certa forma, é a versão política do chamado síndrome do custo afundado, em que você já investiu, já disse algo, e agora não tem coragem de dizer, não, aquela foi uma decisão fracassada. Pare com isso e vamos mudar. Se tivéssemos feito isso no início de 2022, os russos estavam prontos para retirar todas as suas tropas da Ucrânia. Eles estavam prontos para fazer isso. E concordaram com a ideia de retirar suas tropas da Ucrânia. Foram os europeus que recusaram isso. Desculpe. Bom, Vicente. É por isso que mencionei que estamos presos a narrativas. Você mencionou 2014, quantos deles eram ucranianos, mas temos que dizer que todos eram russos. Mas ao nos comprometermos com isso, é muito difícil se afastar, porque na nossa narrativa éramos altruístas. Estávamos ajudando a Ucrânia a se defender de uma invasão. No entanto, se permitíssemos que a realidade penetrasse ou rompesse a narrativa, o que realmente aconteceu? Bem, os países da OTAN estavam financiando o governo ucraniano, que nós instalamos, para matar ucranianos no leste, que se opunham ao golpe, que nós apoiamos. Quero dizer, de repente passamos de ser os mocinhos para termos feito algo simplesmente horrível. E é a mesma coisa atualmente. Quero dizer, se reconhecêssemos os milhares de ucranianos que estão realmente lutando ao lado da Rússia, ou o fato de que um oficial ucraniano está liderando uma das ofensivas, ou que muitos civis nas cidades que agora estão se aproximando da linha de frente e sob bombardeio, na verdade, não querem sair, porque estão esperando os russos chegarem. Essas não são narrativas convenientes. Mas é difícil sair dessa narrativa, porque todas as narrativas são sobre nós ajudando a Ucrânia, de que isso é apenas uma assistência altruísta à Ucrânia. A ironia é que essas narrativas estão matando e destruindo a Ucrânia como nação. Mas se afastar delas tem um custo enorme. Minha esperança estava no Trump, porque, como você disse, ele não tinha nenhum investimento nisso. Ele nunca repetiu essa mentira. Então teve a oportunidade de se afastar, mas até agora não fez isso. Antes de terminarmos, onde as pessoas podem te encontrar? Porque eu deveria ter mencionado no início, além do seu histórico na OTAN e na inteligência suíça, você também deve ser um dos escritores mais prolíficos que conheço.
Você tem tantos livros, especialmente sobre o Oriente Médio, já que é um especialista nisso. Então, como as pessoas podem encontrar você e seu trabalho? So how can people find you and your work? All my books on Amazon, so you can. There is no problem. They are Todos os meus livros estão na Amazon, então não há problema. A maioria deles foi traduzida para vários idiomas, incluindo o inglês. Eles foram originalmente escritos em francês, mas agora estão traduzidos para muitos idiomas. Fora isso, não tenho meu próprio canal, porque seria um fardo muito grande para mim gerenciar isso todos os dias, ou quase. Mas eu apareço em vários canais. Sou convidado, como você gentilmente faz comigo regularmente. Mas principalmente, sou mais escritor do que influenciador, se assim posso dizer. more than an influencer, if you want. Bem, mais uma vez, obrigado. Eu realmente agradeço. E novamente, como acadêmico, eu também aconselharia a realmente ler os livros e tudo mais. Você aprende muito com isso. Então, muito obrigado por participar do programa. Thank you so much for coming on the program. Thank you very Até much. agora, de convidar. Miss Falguin.